Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Mais um dia com vocês de Irmãos Dias Podcast. Hoje nós vamos falar as melhores ações para você investir em 2023. Fica até o final. Mas antes, Andrezito, como você está? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Irmãos Dias Podcast, mais um episódio. E hoje nós vamos falar de renda variável e também vamos falar um pouquinho de renda fixa, né? Porque também a gente não pode desprezar a renda fixa, claro. Cenário de juros altos. Mas fato é que tem ótimas ações para a gente investir na Bolsa de Valores. E nós vamos falar com o Rafael da Levante, o Rafael Bevilacqua. Ele que também tem o seu canal no YouTube. Só você digitar Rafael Bevilacqua aí que você vai achar ele muito fácil. Um dos maiores influenciadores de finanças hoje no Brasil. CEO da Levante Investimentos. Ele que é formado pela USP e é nosso amigo pessoal. Trouxemos ele aqui para colocar ele na parede. Ele vai falar quais são as melhores ações, quais são os melhores investimentos para 2023. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Pô, obrigado, André. Obrigado, Carol. É um prazer enorme, né? Vocês são amigos, de fato, né? Então, a gente se conhece no mercado aí, mas mais que qualquer coisa, vocês são amigos. Então, eu que agradeço a presença aqui. É uma honra estar aqui com vocês. E o grande ponto é, chegaremos a 2023, né? Dado Exato. tudo que está acontecendo, tem muita coisa aí para a gente discutir nessa visão aí para o próximo ano. Legal, Rafael. E antes de começar aqui a entrevista, Carol, vamos falar do nosso patrocinador, a Reserva. Você viu? Hoje eu estou com uma camisa... Gente, eu adoro as camisas da Reserva, elas são muito boas, tecido maravilhoso. E detalhe, eu uso roupa de homem, eu uso as camisas de homem, André. Você sabia disso? Olha Cara, aí, e ó. combina, fica bonito também. Eu também tô usando aqui a Reserva, essa camisa branca. O pessoal pergunta qual é o look que vocês usam, da onde que é a marca que vocês usam. E nós estamos utilizando roupas da Reserva. Bom, vou fazer o seguinte, Carol. Tem cupom de desconto, 10% de desconto na loja inteira. Aqui embaixo você vai encontrar o site da Reserva. Aqui embaixo, no link da descrição. Ou também tem o QR Code na tela. Só você colocar o seu celular, vai ser direcionado diretamente para o site da Reserva. E você, ao utilizar o cupom Irmãos Dias, tudo junto, tá? Letra maiúscula, você vai ter 10% de desconto na loja inteira. Mas vamos lá, Carol. Primeira pergunta pro Rafael. Rafa, seguinte, muita gente vendendo bolsa. Preocupado com essa questão Lula chegando e uma visão de mudança de mercado. Você acha que está na hora de vender bolsa? Bom, vamos lá, né? Acho que para a gente começar a desenhar aqui, existe uma visão do que a pessoa física pensa, do Lula, que pode acontecer, e outra do institucional, do investidor estrangeiro, né? Porque a gente vê a pessoa física vendendo e o estrangeiro comprou, né? Na semana ali, pós-vitória, e no acumulado ainda tem um saldo positivo. Então, qual que é a visão, E a visão que a gente vê na internet, né? Lá na pessoa física. Quando você olhar para o discurso, para a campanha do vencedor, né? Do Lula, ele mostra uma visão radical à esquerda com uma agenda pesada contra o mercado. Então, isso trouxe um medo, né? Trouxe um pânico ali para os investidores e pessoas físicas. E aí, na contraparte, o investidor estrangeiro que tem aquela visão de fora, né? Então, ele não está aqui, não está sentindo, e ele vê através da mídia internacional e do que ele viveu lá atrás. E era essa a concepção dele, né? O Lula, lá atrás, trouxe banqueiros para compor a equipe econômica, teve uma visão mais racional, era pragmático, era isso que o investidor institucional tinha em relação a ele. A partir do momento, né, que a gente viu a vitória e os discursos, não teve uma carta ao povo brasileiro falando, amigos, não vou fazer nenhuma besteira, tem aqui uns banqueiros que eu vou colocar, essa equipe econômica, mas fiquem tranquilos, o Brasil vai seguir nessa linha. Não, foi um discurso que continua praticamente em campanha. Então, isso assusta, né? Então, assim, a visão por um lado, então existe uma grande dúvida que é, de fato, o que vai acontecer. Quem serão os ministros, né? Quem vai ser o ministro da Economia? Que é um grande divisor de águas e para onde vai estar posicionado. Se olha para um lado, Brasil, a gente vem no quê? Um crescimento econômico retomando, né? Uma economia aí que deve crescer 2,7, 2,8 em 2022, na frente do mundo inteiro, inflação bicando para baixo, a gente teve uma redução da dívida pública, então tudo muito bem encaminhado. E aí quando a gente olha para a nossa bolsa, de forma geral, né? Os ativos descontados, preço-lucro bem abaixo da média, a bolsa está barata, está descontado. Mas a questão é qual o caminho que a gente vai seguir no próximo ano. E isso vai começar a ficar claro quando a gente já tiver a equipe econômica e as primeiras medidas começarem a ser tomadas. Então, acho que nesse momento
Sair? Não. Algumas ações eu ficaria fora, depois a gente pode discutir quais, né? Mas é aquela festa que você tem que estar do lado da porta. Se você sentir que o negócio vai começar a ficar tenso, né? Que vai azedar, sim, é o momento de reduzir posição, né? Não é? Não sai tudo, talvez. Mas, assim, vai depender muito do que acontecer, de qual vai ser o nível que a gente vai ter na atividade econômica, na direção da economia brasileira. Se a gente for para um lado muito esquerda, né? Vamos redistribuir, vamos gastar sem pensar no amanhã, vamos explodir o fiscal. Interferência estatal, né? Aí a gente pode ter uma desandada mesmo. Então, Muitas é pessoas ficar falam, próximo da né? porta. Muitas pessoas estão perguntando, e assim, é uma dúvida constante. Carol, é hora de investir nas estatais? Petrobras. Petrobras é uma discussão. Vende, não vende? Compra, não compra? O que você acha, Rafa? Olha, vamos lá. Assim, respondendo, assim, ficar fora de Petro. Quando você olha para o ativo, é descontadíssimo. Assim, tá de graça, sendo negociado a 2 vezes EV/EBITDA. Quando você olha para as empresas pares lá fora, é 5, 6. Você fala, tá muito barato. Qual que é o cenário? Você tem uma empresa gerando muito caixa, nível de petróleo elevado, e mesmo que caia, nos próximos meses, aí, teve redução da tensão na Rússia, todo aquele choque que a gente viu no início do ano, né? Esses fatores já começaram a se amenizar. Então, assim, mesmo com uma queda no preço do petróleo, a Petro é uma baita de uma empresa geradora de caixa e que funciona muito bem. Mas, se ela for aparelhada, né? Se for utilizada ali para fazer política pública, o Lula decide fazer uma política pública, vamos reduzir o preço do combustível 50%. Acabou, né? Ou vou colocar pessoas aqui, políticas, para tocar o negócio. Aí o que era muito barato vai ficar caro. E a gente viu lá atrás, isso aconteceu no governo Dilma, né? O endividamento da empresa explodiu, você começa a olhar para risco de solvência ali. Então, é aquele case que você fala, nossa, é barato. Mas ela pode ser destruída em pouco tempo, dependendo do direcionamento. E dado que o Congresso é um Congresso de centro-direita, então existe uma dificuldade em governar via Congresso, você pode utilizar as empresas públicas para fazer isso. E a Petro não tem nada mais popular que reduzir preços dos combustíveis, né? Todo mundo adora. Tem um impacto gigantesco na vida, na economia como um todo, mas ninguém consegue sentir, né? Então, que os olhos não veem, as pessoas vão achar que tá tudo bem e que está sendo feito benfeitorias, que não é, e que a gente sabe que vai ter um baita de um custo econômico. E o Banco do Brasil, Rafa, o que você acha? Assim, a minha visão é que a Petrobras, ela tá no radar ali pra meterem o dedo mesmo, né, cara? Porque foi o que você falou, a gasolina impacta toda uma cadeia geral. Logística para entrega de alimentos, gasolina para o povo, enfim. Mas e o Banco do Brasil? Muitas pessoas também estavam com receio, né? Porque é uma empresa ligada diretamente ao governo federal. O que você acha? É um risco investir em Banco do Brasil hoje? Vamos lá. Quando você olha para o valuation dela, então assim, vamos ver o que está no preço. Ela está muito descontada. Está sendo negociada abaixo de 4 vezes lucro. O lucro do Banco do Brasil, que está mais crescendo dos bancos em 2022, muito bem posicionado. Tem algumas ressalvas lá em relação às provisões, né? Pode ser um número pior do que aquilo. Entretanto, está descontadíssimo. E aí a questão é o que pode ser feito, né? Por que uma empresa de energia elétrica, que já foi privatizada, mas você pode reduzir o custo da energia elétrica na canetada. Isso é popular. Reduzir o preço dos combustíveis também. Agora, você vai reduzir a taxa de corretagem do Banco do Brasil, não é algo que vai chamar muito a atenção da população, né? Você pode dar crédito com uma taxa menor para as pessoas que não são tão boas pagadoras, aí você prejudica a inadimplência lá na frente. Já aconteceu isso em alguns momentos, prejudica o balanço do banco. Mas não é aquela clareza que existe do tipo, dá para dar uma canetada e essa canetada vale tanto a pena, né? Então, assim, do lado de lá, eles vão olhar onde você consegue dar uma canetada que seja mais popular. O Banco do Brasil não é a clara. Pode ter mexida, pode ter vai trazer pessoas ali para tocar o banco que não sejam, de fato, experientes no mercado, mas muito mais por política. Isso pode prejudicar. Mas quando você olha para o valuation, é um valuation extremamente atrativo e barato. Então, aí a questão de dá para correr o risco? Dá. Se você entende que está muito barato, mas que pode ter alguma mexida ali, eu acho que
dá para tentar. Mas depende muito do risco de cada... Você gosta de Banco do Brasil, né? Eu gosto, mas eu confesso que tá na minha quarentena. Aham. É o tipo de investimento que dá para... que o investidor tem que balizar. Ele sabe exatamente como tá barato e ele sabe o risco que tem. E talvez na hora que tiver a mexida, se tiver essa dedada, se tiver as canetadas, aí você fala, não, tava barato, mas vai continuar barato. Então ou os negócios vai degringolar e vai piorar muito. Então sai. Mas tem que ter essa calibragem, entender o momento de pular fora, caso seja necessário. Mas é bem diferente de Petro, né? Petro é mais direto, né? Petro... Eu acho que pro iniciante, Rafa, complementando a sua informação, caso ele queira se posicionar em bancão, talvez seja até menos complexo agora, ele pular para um Bradesco ou para um Banco Itaú, né, que não tem o dedo estatal, também estão atrativas, né? O que você acha? Não, exatamente, né? Você está começando agora, está montando sua carteira de ações, bancos, assim, os privados, né? E Itaú, eu gosto muito de forma geral, os bancos estão descontados. A gente viu nos últimos, desde o início de 2021, uma retomada forte no nível de crédito, né? Então as carteiras de crédito crescendo fortemente, né? Acima dos 2 dígitos ali, entre 15% e 20%. Então isso ajudou bastante o crescimento dos lucros. As despesas, né, sob controle, conseguindo crescer receita, mesmo num cenário adverso, né? Olha para os bancos digitais. Explodiram o tamanho deles, tudo de graça, mas os bancos tradicionais, mesmo assim, conseguiram manter ou crescer um pouco as linhas de receita com serviço. Então, tudo isso gerou um ambiente saudável para os bancos. Eles vinham de um movimento de 2020 de provisões altas, né? Dada a pandemia ali, foi necessário provisionar com medo do desemprego, medo do caos. Isso ajudou a criar um colchão ali para eles das provisões. E, na minha visão, o que melhor se posicionou, o que foi mais conservador nesse período todo, foi o Itaú. Assim, Itaú é um banco negociado a 8 vezes lucro. Então, é o mais caro quando você pega os bancos privados. Entretanto, abaixo da média ainda e está atrativo e com um balanço bem provisionado. Então, eu gosto bastante. É o banco assim que você não vai ter dor de cabeça. Você não vai acordar uma manhã, olhar para o resultado trimestral e ver uma bomba lá. Então, assim, para o investidor que está começando, eu acho que é um dos melhores cases para estar posicionado. E a questão do Bradesco? O Bradesco despencou, né? Sim. Saiu o resultado, Bradesco, muita inadimplência, fez com que caísse. É a hora de vender? Muita gente acaba se perguntando se vende ou se aproveita esse momento e compra. Vamos lá, eu acho que falando no racional dos bancos, o Itaú é sempre o mais conservador. O Bradesco, às vezes ele comete uns erros, umas gafes, e ele cometeu no ano passado, né, com algumas marcações que ele teve de tesouraria, e agora com provisões. Então, assim, a provisão dele não foi tão conservadora, e ele aparece um trimestre com uma bomba lá, reduzindo fortemente o lucro. Então, ele provavelmente daqui para frente não vai ter esse nível de aumento nas provisões. Mas ele mostra que algumas coisas não foram tão bem certas no passado em relação à carteira de crédito. Eu não aumentaria, porque eu acho que o fluxo já de notícias nos próximos trimestres não vai ser o dos melhores. Também não é um negócio para, vou pular fora, o negócio está desmontando. Não é para começar a vender, porque caiu tudo isso, vai vender na baixa. Já caiu, tá ali. Eu acho que assim, os próximos resultados não vão ser uma maravilha ou não vão mostrar um baita num crescimento. Eu acho que ele entrou meio naquela caixinha ali, o mercado tá olhando, vamos ver se ele não fez mais besteira nos próximos trimestres. Provavelmente não fez ali, tá? Mas, né, na contramão você tem quem? O Itaú, que está muito bem posicionado. Que vai mostrar resultados provavelmente mais sólidos do que o Bradesco. Então, acho que não é para vender, também não aumentaria, deixa ali na carteira e entender, né, o que vai acontecer nos próximos resultados. Tem um outro banco que eu gosto bastante, que é muito bem tocado, menor, que é o Banco ABC, que pouca gente fala. É um banco de crédito, focado ali em empresas médias, né? E ele tem um posicionamento ali bem conservador, praticamente os sócios, a gestão dele, gestão top, são todos sócios muito bem alinhados. Então, você olha para o banco, né, ele é conhecido como um reloginho suíço. E ele é um banco que é negociado a níveis de valuation próximos ao Banco do Brasil. Acho que é um banco menor, né, então liquidez menor, o controlador é do Bahrein, mas é um bom controlador.
Então dá para olhar também para o Banco ABC, sempre dá pra fazer um mix, ó, pegar um banco grande, um banco menor, ou trazer um banco com Banco mais... Inter. Tem muita gente recomendando compra, né, do Banco Inter agora. Eu tenho uma... Eu, Rafael, como pessoa em investimentos, eu tenho uma dificuldade de investir em negócios que não conseguem rentabilizar. Assim, a gente surgiu no mundo, essa onda de empresas que crescem qualquer coisa, né, menos lucro ou receita, em detrimento do resultado, para lá na frente rentabilizar. Então é o caso, você pega o Nubank, você pega o Banco Inter. O Banco Inter era originalmente um banco de crédito ali da MRV que tinha um resultado. E aí ele começou a crescer fortemente no pessoa física, mas com tudo de graça. E agora, né? Como rentabilizar? Com essas bases gigantescas, né? 20 milhões de... Pega ele, o Nubank é uma base praticamente dos bancos tradicionais. E eles não conseguem rentabilizar. Já chegou um momento, né, de começar a entregar um resultado ali de fato. E minha visão é, a pessoa que vai, né, o que muda por taxa ou por não pagar, ela provavelmente não vai pagar. Você atrai uma pessoa, olha, é tudo de graça. É o que você cobra. Não, o brasileiro tem essa mania. O pessoal quer tudo de graça, né? Ah, mas se amanhã aumentar a taxa do Nubank ou alguma, né, tiver uma tarifa, pode esquecer. O brasileiro adora tudo de graça. Eu sei, não é verdade, André? Não, e eu acho Sem que, além taxa. disso, o Pix travou os bancos digitais, né, Rafa? Sim. Porque o diferencial dos bancos digitais era o quê? Taxa gratuita. Veio o Pix, os bancões não estão perdendo mais tanto cliente como antes, né? Não. E também tem um outro ponto, né? Como eu falei, né, quando eu estava falando dos bancos grandes, né? A receita de serviço deles não caiu. Assim, cresceu menos, cresceu ali bem pouco, mas continuou crescendo. Porque o que eu vejo, o cliente que está disposto a ter um bom serviço, ele está disposto a pagar. Assim, ele não quer dor de cabeça. Então, assim, é um monte de taxa? Mas quando você precisa, você liga e fala, resolvam o meu problema. E dificilmente esse cara vai migrar para um negócio que é tudo de graça, que ele sabe. Quando você precisar, você vai ter alguém para resolver o teu problema. Ó, liga para o gerente, resolve agora, não quero saber. Não tem. Então, assim, onde está o dinheiro? O dinheiro talvez esteja nessa fatia e não nessa massa que não está disposta a pagar. Então, quando eu olho para o banco, assim, consegue crescer, criou todo um ecossistema, mas eu tenho uma dúvida em relação como ele vai monetizar. E junto com isso, tem uma outra coisa, né? A gente viu essas ações em forte alta em 2020, começo de 2021, no mundo, porque o mundo entrou naquele movimento de tudo que era crescimento, growth, né? Era o que todo mundo queria estar posicionado. Dinheiro abundante, juros a zero, aquela liquidez absurda fomentou todos esses negócios. E aí, em algum momento, os juros começou a subir, o mercado falou, ó, não é bem assim, dinheiro não é de graça, os fundos começaram a recuar, começa a enxugar, né? A maré começa a baixar, você vê quem está pelado e o negócio começa a mudar. Então, esse movimento que a gente viu no mundo, de liquidez abundante, que tomem dinheiro e façam o que quiser, não tem mais. Isso dificulta um pouco nos valuations desses ativos, tá? Então, assim, mas de forma geral, eu não gosto de estar posicionado nesses temas de cases em geral, que crescem, mas não conseguem nem gerar receita, quanto menos lucro, e não sabem como vão rentabilizar. Essa é a minha dúvida. O Banco Santander, Rafa, ele paga bons dividendos. Acho que é do banco privado, dos bancos privados é o que paga mais dividendos. E ele é meio esquecido, assim, pelos investidores ou pela imprensa. O que você acha do Banco Santander? Eu gosto, e se você pegar em 2018, 17, 18, 19, ele foi o banco que mais cresceu, né? E você pega um período ali, a performance dele foi até melhor do que a dos outros bancos. Por quê? Ele teve uma visão diferente ali do tradicional. Ele apostou no empreendedor, ele tentou foi, né, de alguma forma, um pouco mais disruptivo, né? Não virou um banco digital, mas ele, com o Reale ali, teve uma trajetória diferente. Você pega até o resultado, né, o release, é completamente diferente, não parece nem de um banco, assim, é mais descolado, é mais jovem, mas foi essa visão, né, de ficar próximo do empreendedor, trazer uma gama de serviços para essa classe, né, que ajudou o resultado do Santander. Mas chegou um momento que esse crescimento, esse ciclo de crescimento, ele já deu. Ele não tem mais esse driver que vai impulsionar. E nesse momento é o que está crescendo menos. Eu gosto, mas assim, eu acho que não é o melhor momento para ele agora. Tá de forma geral, assim, Itaú, Bradesco, né, mesmo com essa
e Santander são bancos que dá para estar posicionado. É uma questão, eu quero mais qualidade, um mais conservador, eu quero estar agora num momento focado mais em empresa, ser um pouco mais disruptivo, mas são players que, assim, que não tem nenhum grande problema ali, é muito mais um ajuste de perfil, de entendimento no momento, mas são os melhores empresários, na minha visão, estão nos bancos, né? Eles conseguiram expulsar praticamente todos os banqueiros que vieram aqui, assim, todo Citi, HSBC, Boston, ABN, todos os grandes banqueiros do mundo entraram no Brasil, que é um grande mercado, colocaram o rabo entre as pernas, venderam e foram embora, porque não conseguem disputar com os nossos banqueiros. Então, assim, são os melhores e tem as melhores mentes trabalhando dentro desses bancos. Então, assim, dá para estar posicionado tranquilamente nesses 3 players. Uma das empresas que me perguntam muito, que tem, né, controla boa parte do Itaú, é a Itaúsa. Uhum. Porque a Itaúsa, ela parou, né, bastante de pagar dividendos. E o Setúbal, que também não é nada bobo, falou que agora, né, ele fez investimentos e que agora ele pretende voltar a pagar dividendos. O que você acha da Itaúsa, Rafa? Vamos lá. Por muito tempo, né, a Itaúsa, então ela tem aquela série de investidas ali, é uma holding, né, uma empresa operacional, ela junta alguns investimentos, né? Para quem não está habituado, foi, né, 95% foi Itaú. E aí o que aconteceu, né, na pandemia, o Conselho Monetário Nacional travou a distribuição de dividendos, limitado a 25%, ou seja, os bancos que distribuíam 60%, 70% dos lucros, não podiam mais distribuir, porque tinham ali como uma missão dar crédito para a população. Os bancos aqui no Brasil são bem saudáveis, né, e eles fizeram parte da solução da crise, né, eles foram a ponte das pessoas. Então, isso foi importante, mas na contraparte eles pararam de distribuir dividendos. E aí, depois disso, né, acabou essa restrição, mas a carteira de crédito deles começaram a crescer fortemente. Saiu ali para o nível de 15%, 20%, como eu tinha falado aqui, e isso demanda capital. Se os bancos, se o Itaú não distribuísse dividendos por 5 anos, porque ele está crescendo na carteira de crédito dele a 20%, 25%, seria o melhor case do mundo. Porque ele consegue reinvestir, a taxa, o ROI dele é 20%, 22%. Seria o melhor case do mundo, mas não consegue. E foi isso que o Setúbal ali posicionou, né? O nível de necessidade de capital começa a se reduzir. As carteiras de crédito já estão crescendo menos na margem. Então, vai sobrar mais dinheiro para a Itaúsa. Mas ele até posicionou um outro ponto, né? Porque a Itaúsa, junto com isso, começou a fazer um outro movimento. Investir em outras empresas, saneamento, as utilities, né? Para diversificar. Então, hoje, o Itaú representa 80% da Itaúsa. E essa diversificação vai continuar. Então, ele vai distribuir, mas ele vai continuar comprando outros ativos ali também. Qual o ponto, né? O que você faz com o dividendo? Por que é tão importante? Muitas vezes o investidor fica bravo, ele não vai distribuir. Bom, mas se ele está comprando um ativo que eu não consigo ter acesso, vai como investidor. Então, as empresas de saneamento lá que ele comprou, que são de capital fechado. E se é um bom negócio, de fato, se vai gerar muito mais retorno no médio prazo, eu acho que dá para aceitar isso aí, né? A família Setúbal não está fazendo, acho que na minha visão ali, maus investimentos. Ela está se posicionando muito bem em alguns ativos. Então, eu não esperaria aquele nível de distribuição que a gente viu lá atrás de 90%, 100% dos lucros. Eu acho que é muito mais para 50%, 40% essa normalização. Então, é um mix de pagador de dividendos, mais diversificação também na carteira da Itaúsa. E para o investidor, né, que está olhando para uma aposentadoria, para o médio prazo, é interessante, porque ele está investindo num ativo que é grande parte de Itaú, mas também uma carteira de empresas de saneamento ali, de utilities, que não têm ativos negociados em bolsa, né, algumas delas, então que ele não conseguiria acessar. Mas eu não esperaria aquele nível de dividendos que a gente viu lá nos últimos, 2018, 2019. Agora, Rafa, o setor de varejo, né? A gente veio em um ano bem difícil, 2021 para 2022. Falando de uma ação, Magazine Luiza, que foi a queridinha ali em 2020, subiu muito durante o lockdown, pandemia, enfim. Ela se valorizou muito, porque enquanto todo mundo estava fechando as portas, o comércio online estava conseguindo trabalhar, então elas se valorizaram muito. Em 2021 para 2022,
mudou o cenário, essas empresas caíram muito. Magazine Luiza chegou a cair 90%, 95%. Só que, com a inflação controlada e a possível redução da taxa de juros, a taxa Selic, se esperava que o varejo ia responder muito bem. Só que agora nós temos um governo de esquerda e a gente já está falando em talvez aumentar a taxa Selic, não reduzir. E a Magazine Luiza vem caindo, estava começando a respirar, voltou tudo para o zero. O que você acha do case Magazine Luiza? É uma oportunidade? É muito risco? O que você acha? Vamos lá, acho que essa é a caixinha ali do que o investidor pode pensar. Você tem aquela caixinha das empresas atrativas, conservadoras, você tem aquela caixinha das empresas que são atrativas, mas tem risco alto, tem volatilidade. Então, nesse caso, Magalu, vamos falar dela aqui. Essa é a caixinha dela. E ela teve, de fato, esse movimento, essa porrada, né? E foram alguns fatores. Um foi a melhora com a pandemia, o crescimento. Outro fator foi a percepção de valuation do mundo. Vai? Então, o mundo começou em 2020 a entender que as empresas de crescimento deveriam ser negociadas a múltiplos altíssimos. Né? Então, 100 vezes. A gente via lá fora, 100, 150. Isso puxou demais o valuation, né? O preço da ação da Magazine Luiza. Sem, de fato, ter tipo, não foi proporcional, né? O crescimento do lucro, não. Teve um aumento mesmo de múltiplo ali. Foi um re-rating. Aí, a virada, né, se deu tanto com o começo do discurso que ia ter aumento de juros nos Estados Unidos, e aí todas as empresas de growth começaram a desmoronar. Você pega até faz uma correlação, você pega as empresas de tech, e-commerce nos Estados Unidos, né, e as nossas de e-commerce, elas começam a despencar no mesmo momento, impulsionadas pela sinalização de aumento de juros, pelos juros futuros lá nos Estados Unidos. Então, esse foi um fator. E o outro fator é, de fato, o resultado delas começaram a piorar. Então, Magazine Luiza ali começou a ter compressão de margens, principalmente por Selic, né? O custo financeiro dessas empresas, né, é altíssimo. Então, começa a impactar muito ali no resultado financeiro. Aí, é o que vai acontecer em 2023. Por quê? A gente tem um problema de confiança. Acho que esses 2 meses, e até a definição, de fato, do que vai acontecer com o Brasil, qual vai ser a direção, vão ser importantes. E isso mexe com confiança. Consumo, muita gente que tem dinheiro, mas no momento onde a confiança cai, ele para de consumir. Ele espera. Então não é necessariamente que a gente precisa de renda, mas a gente tem um fator confiança que acaba impactando muito. Então, esse fator, esse direcionamento, vai mostrar para onde o Brasil vai. E aí, entendeu? O Lula foi um cara que ele, de alguma forma, impulsionou o varejo no Brasil. Com linhas de crédito, promovendo linha branca, né? Porque é popular também, né? Você faz as pessoas vão trocar de geladeira, vão trocar de fogão, as pessoas adoram isso. E as empresas de varejo conseguem se beneficiar. Então, a gente está num momento assim, ó, elas são baratas, o balanço delas estão ok, né? A gente fala, puta, vai quebrar. Não é assim, mas está ok. Passa de ano. Acho que tem que tomar aquele cuidado, tem que ficar olhando sempre. A nossa Selic, né? Parou de subir. E todo o cenário que se tinha vamos começar em breve a falar de queda de Selic. Mas com choque de confiança, com fiscal explodindo, você pode começar a ter que falar de alta de juros. Os prés explodiram, né? Subiram 2 pontos percentuais aí na última semana, né? Quando você pegava na máxima. Então, isso é muito. Isso mostra que o risco se elevou muito. E nesse momento, é um momento de grande incerteza, né? Porque a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Talvez se vier um liberal, colocar um ministro da economia liberal e ancorar isso tudo, a gente pode ver essas empresas andando. Mas é o político que vai guiar, que vai direcionar o que a gente deve ter de cenário. Tá? Então, é aquela assim, dá para estar posicionado, mas perto da porta de saída, caso aconteça alguma mudança drástica no nosso cenário macro, cenário político aí. E essa questão que assim, a gente teve aumento da taxa Selic, a previsão é que aumente, até porque a nossa previsão é que a inflação também aumente. E é isso que as pessoas também têm que entender um pouco, né? Essa questão do aumento da taxa de juros e vai aumentar a inflação. E quem, infelizmente, mais sofre é a classe mais humilde.
Agora, com o aumento da taxa Selic, você acha, Rafa, que tá na hora de investir na renda fixa? Ó, vamos lá. Acho que tem que ter assim, a renda fixa, pensando em pós-fixado, né? Então, assim, os títulos que são totalmente, que captam Selic diariamente, maravilha. Acho que isso dá para estar posicionado. Pensar em títulos pré-fixados, que são aqueles que pegam a média daqui para os próximos anos, né? Então, você pega um pré-fixado 2030, ele está pagando uma taxa de juros ali que chegou, semana passada, bateu 15%. Então, o mercado está dizendo que, na média, a taxa vai ser isso nos próximos anos. Parece atrativo, mas se a gente desandar com o nosso fiscal, esse negócio pode explodir. E o valor presente seu derrete. Então, ele pode ter uma volatilidade muito maior do que em ações. O pessoal deve se lembrar do Joesley Day, né? O famoso Joesley Day. Nesse dia, pegar um Tesouro IPCA 2050 e 55, um longo, ele caiu 30%. Eu lembro que grande parte do meu patrimônio estava nele, estava posicionado, mesmo que tinha regras, não podia estar posicionado em ações, só via fundos, derreteu 30%, enquanto o mercado não caiu 10%. Então, estar posicionado em títulos muito longos e com taxa pré ou juro real, né? Juro real é um pouco menos arriscado porque tem a âncora da inflação. Podem apresentar muita volatilidade nesse momento. Então, é tomar um cuidado. A gente está num momento delicado, assim, essas semanas, assim, até definição de fato do rumo do Brasil é algo delicado. Acho que isso vem desde do início de novembro ali. Assim, tem muita incerteza importante em relação a Brasil, que pode mudar, né? Pode mudar drasticamente o rumo dos investimentos. Então, é estar líquido, bem posicionado ali e atento ao que vai acontecer. E acho que diversificar, né, Rafa? Porque foi o que você falou. Por exemplo, hoje pegar um CDB pré-fixado de 15%, se você pega ele para 5, 6 anos, o que parece muito bom, caso a coisa desande aqui e a Selic vá para 17, você já não pegou um produto tão bom. Porque aí você vai ter CDB a 18, 19. Né? Então é isso que o Rafa está querendo dizer. Cuidado nesse cenário agora em pegar produtos de longo prazo, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, se você acha que você pegou um produto CDB agora de 15, vou pegar para 6 anos para me garantir. Não, calma. A coisa pode ficar pior e você vai deixar de ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que a diversificação, Rafa, funciona legal. Por quê? Você pode pegar um produto IPCA mais 8 que tem agora, mas para 2, 3 anos. Você pode pegar aí um pré-fixado de 15, mas para 2, 3 anos. Porque se desandar, você não vai ficar preso ali muito tempo naquele produto, né? E que o Rafa falou, pós-fixado. Eu, por exemplo, peguei alguns produtos pós-fixados de 1 ano, mas foquei o quê? Em LCI e LCA, porque a gente não tem imposto de renda, e aí até 1 ano, então beleza. Porque se você pegar um CDB até 1 ano, você vai cair na alíquota maior, seguindo a tabela regressiva de imposto de renda, você vai cair ali, se eu não me engano, 20%, 22%, e aí você vai acabar pagando mais imposto de renda. Então, acho que você tem que diversificar e montar um cenário bem equilibrado. Agora, Rafa, uma ação que também perguntam muito pra gente, que é uma ação que vem andando de lado faz muito tempo e era uma das queridinhas da Bolsa, é a Sanepar. O que você acha de Sanepar? É um bom momento para investir agora? Você gosta do case? O que você pensa? Vamos lá. Assim, falar em saneamento no Brasil, eu gosto bastante. Então, pensar nas empresas, no ambiente regulado, elétricas e saneamento. Quando você olha para elétricas, quase 100% da população brasileira tem acesso à eletricidade. Então, assim, e é um setor regulado, muito bem regulado já. Então, cresce, mas cresce muito mais com o crescimento orgânico de consumo. Quando você olha para saneamento, 50% da população brasileira não tem acesso a saneamento básico. E, né, o marco regulatório é recente. Então, tudo isso impulsiona esse setor. Assim, isso ajuda muito. No meio do caminho tivemos aí a pandemia, e aí a questão de inadimplência subindo, não poder, de alguma forma as empresas tiveram que tolerar a inadimplência, então tudo isso prejudicou a performance dessas empresas operacionalmente. Mas quando você olha para o ativo, é um ativo barato. E agora no estado do Paraná você já começa a falar de privatizações. Então, isso pode ajudar a empresa. Assim, é aquela empresa que talvez dependa muito mais de um posicionamento mais forte do Estado, ser liberal ali, falar, não interferir, ou então até
guiar para um caminho de privatização. E também, né, pelo setor. Então, assim, está posicionado no setor que vai crescer, tanto organicamente como também pelo aumento de penetração, que isso vai acontecer no Brasil, sem dúvida, né? Por isso a Itaúsa cada vez mais tem se colocado falando muito do setor de saneamento. Eu acho legal estar posicionado. Assim, talvez não seja a ação que dê uma porrada do dia para noite, né? Não dá para esperar quando vai ser essa retomada, mas ela está barata, está posicionado num setor que vai crescer com certeza, e é muito mais uma questão assim não é se, é o quando. Assim, acho interessante estar posicionado no setor. Uma das perguntas também que eu vejo muito, as pessoas estão assim, é porque as pessoas estão com medo. Então muita gente fala assim, compre dólar. Ou, né, invista no exterior. Com tudo isso que a gente está passando, que a gente está vendo, né, guerra, Estados Unidos, inflação também, você acha, Rafa, que está na hora de investir no exterior? Ou seja, é o momento com esse dólar? O que você acha sobre isso? Tem que ter dólar, né? Então, se você tem um patrimônio que é relevante, tem que ter dinheiro lá fora. Porque a gente vive no emergente. Então, assim, as coisas mudam muito. E a gente fala no mercado, né? A definição do emergente qual é? É que na hora de tomar uma decisão em um momento difícil, ele vai tomar a decisão errada, ele vai fazer cagada. Então é isso que nos torna emergente, por isso que a gente tem desconto em relação ao mundo inteiro. E se você comparar Brasil com o resto dos emergentes, Rússia em guerra, China numa ditadura absurda, é ok, né? Você fala, olha, o Brasil é um emergente, por isso que o estrangeiro olha, muita gente fica assim, o que está acontecendo? Mesmo com tudo que tem acontecido no Brasil, o estrangeiro está colocando dinheiro no Brasil, porque ele fala, ainda funciona, né? A China não funciona e a Rússia está em guerra, então tá ok. Mas, né, olhando aqui do nosso lado, os riscos existem. Então, assim, como é que o brasileiro faz hedge? É dólar, manda dinheiro para fora. E a questão é, precisa alocar nesse momento? Eu acho que não, só deixa o dinheiro posicionado lá fora. Pega um título de renda fixa de empresas brasileiras, né, pagando em dólar mais 7, 8, 9, e deixa... Eu acho que não é nem a busca de uma rentabilidade fortíssima, mas é muito mais a proteção. Se o dólar cair, deu tudo certo no Brasil, graças a Deus. Seu hedge, você não precisa usar teu seguro. É igual seguro de carro, seguro de saúde, quanto menos você precisar acionar, é a melhor coisa possível. Então, sem dúvidas, nesse momento, tem que ter dinheiro por fora. Uma das ações que caíram muito, né, esses últimos tempos, foi o Facebook. E aí, muita gente também falando, vou comprar. O que você acha, Rafa? É a hora de comprar Facebook? Olha, eu tenho algumas dúvidas em relação a receita do cara é marketing, né? Então, tem acontecido venda de dados, venda de ads, algumas mudanças importantes. Por exemplo, o iPhone na Apple não libera muito mais dados do usuário para o Facebook. Isso começa a dificultar o cara que compra digital, né, do Facebook, de ter uma inteligência. E qual que é o ponto, né? O que se escuta é que a Apple provavelmente em algum momento vai vender digital. Então, isso começa a colocar concorrentes e barreiras no negócio do Face. O Twitter mudou de controle. E ali eu vejo um futuro promissor, uma mudança ali. É importante aquela mudança. Isso pode trazer mais um player importante nesse mercado. E não sei quais são os próximos passos do Elon Musk também. Então, não é a empresa que me chama atenção, sabe? Eu não gosto muito dela, pensando até no posicionamento que ela tem ali e na forma que ela está posicionada, provavelmente serão novos concorrentes ali duros nessa disputa pelo digital, tá? Agora, Rafa, se você pudesse citar 3 ações nos Estados Unidos que você acha interessante, até para quem está iniciando os investimentos no exterior, você poderia citar 3 empresas que você acha interessante? Vamos lá, acho que assim, eu começaria uma empresa que eu acho interessante para trazer para o investidor, é NVIDIA. Então, estão falando aqui, basicamente, a mudança que a gente tem estrutural de internet, de metaverso, tudo isso exige capacidade de vídeo. Então, placa de vídeo. Então, acho que a NVIDIA é uma empresa que está muito bem posicionada nessa mudança. É uma forma de estar
posicionado em tech, mas é um tech, não é aquele tech alavancado por uma rede social, ou então uma empresa que está fazendo algo disruptivo, uma grande mudança dessas. Não, acho que é uma empresa que está muito mais ali, tem uma visão muito mais do que de fato está acontecendo, né? E consegue entregar. Então, acho que essa é uma empresa que faz sentido. Acho que Disney é outra. Então, é um player que fez mudanças recentes para conseguir captar o que o mundo quer, né? Então, a troca de CEO. E é um business que tem uma recorrência, né? Não importa ali o momento em que o mundo vai estar passando, existe um movimento e um fluxo gigantesco por Disney. E assim, eu pensaria, trazendo uma terceira, mas completamente fora, olhar para Elon Musk. Acho que assim, ele é um cara que está, por muito tempo, eu sempre olhei para ele com dúvidas. Mas ele se colocou tanto na vanguarda, lógico que tem uma questão de valuation ali, os valuations esticados demais, mas ele é o cara do mundo de growth, né, dessa grande mudança do mundo, que está conseguindo entregar algumas coisas de fato. Então, olharia para a Tesla ali. É um valuation que eu não gosto, mas talvez para o investidor é uma forma de diversificar Brasil. Assim, investir em algo completamente diferente do nosso mercado, tá? Você sabe que assim, eu gosto muito do Elon Musk. Eu acho acho que todo mundo aqui acha ele um gênio. E sabe que eu não tinha visto, porque tem pouco Tesla, né? Mas um amigo meu tem. Rafa, esse carro, ele faz tudo que você imaginar. E outra, ele tem um motor. Você entra no carro, ele é bonito, assim, ele tem um painel gigante. Assim, Tesla, se você quiser me mandar um carro, a gente faz uma propaganda, né, Elon Musk. Mas assim, é um carro fenomenal. Gostei muito, já viu? Não, a Tesla, aliás, não é só carro, né? Ele tem hoje... já tá construindo robôs. Robô. E realmente, daqui a pouco a gente vai ter um monte de robôs por aí. E se vier, eu acredito que muito vai sair da empresa do Elon Musk. Então já tem foguete, tem muita coisa. Como o Rafa falou, super tecnologia tá em torno dele, né? Ele é um cara super empreendedor, né? Não, sensacional. Ele é o grande símbolo de visionário, né? Tipo, pensa, carro elétrico, tudo andando sozinho, foguete, robô, mano. É um negócio surreal. Assim, e eu não gosto de carro elétrico. Para mim, é uma mudança que não deveria ter acontecido nunca no mundo, né? Carro elétrico não é difícil, carro, tem que né? ter o carregador, tudo, né? Tem gente que tem no prédio, mas tem gente que tem que comprar. E o motor? Não, mas o motor desse daí do meu amigo, ele voa, cara. Eu sei, não, ele anda muito rápido. É. Par com carros... Mas o legal do carro é o motor, né? Combustão. Assim, pra quem gosta. Agora, Rafa, falando ainda em cenário Lula, economia Brasil, quais ações que podem se beneficiar aí com o governo do Lula? Bom, acho que assim, vai pensar no... O que ele já fez lá atrás, né? O que ele fez nas gestões anteriores que deram certo. Então, assim, ou deram certo do lado da empresa. Ele investiu, né? Ou financiou, criou programas educacionais para universidades. Então, Croton e Estácio, né? Mudaram de nome, estão os nomes bonitos agora, né? Cogna e Edux são empresas que estão posicionadas nesse segmento. Assim, e ele pode acelerar isso. Porque não discutindo aqui o mérito do resultado disso na economia, de fato vai ter um grande resultado, mas como impulsionador, né, desse mercado, pode mudar drasticamente. Então são empresas que, inclusive ali pré-eleições, quando ele subia nas pesquisas, você via essas ações disparando. Então, essas são empresas que podem se beneficiar do governo Lula. Varejo. A gente viveu lá atrás um baita de um ciclo do crescimento do varejo. Era outro momento. O mundo estava crescendo fortemente, a gente tinha minério de ferro a $200, o Brasil exportando, estava muito bem posicionado. Então, assim, teve uma migração das classes D e E para C, então tudo isso impulsionou o consumo. Não é o que a gente vai ver aqui. Hoje o Brasil é outro, o mundo é outro. Entretanto, ele pode ajudar, porque tentar olhar para o discurso dele, né? Ele olha para as pessoas e tenta entender quais são os desejos dela, é voltar a consumir, é a cervejinha pica, é o tentar agradar as pessoas com aquele consumo mesmo, né? Com aquela necessidade de consumo. Então,
esse direcionamento pode acontecer também. O ponto é, eu sempre acreditei que pós-eleições, isso ia ficar claro. E mais do que nunca, não faço ideia. Quem vai ser os ministros, o que ele vai... Se é o Lula lá de trás, ou se é o novo Lula com PT raiz, e aí não sei o que vai acontecer de fato com o Brasil. Então, assim, esses dois setores são interessantes. Setores dolarizados. É uma forma de estar redeado ali. Então, pegar as exportadoras. Vale, Suzano, todo mundo que tem receita em dólar que exporta, são empresas boas para estar posicionado no momento em que, se o estresse, né, aumenta, o dólar para cima, a receita dessas empresas cresce. E não depende tanto do nosso mercado, né? Então tá posicionado em mercados... VEG, né? Que VEG. tem a receita mais de fora do que daqui. 50%, exatamente. Então, são empresas boas para estar posicionando nesse momento. Mas a leitura mesmo que a gente vai conseguir ter dos setores e das ações, assim, vai depender muito do que acontecer. Assim, isso tem me deixado bem intrigado com o que pode acontecer com o Brasil, sinceramente. Acho que um dos setores que tende a ser favorecido também é a construtora, principalmente construtoras de baixa renda. Sim. Porque o Lula também incentiva essa questão toda de minha casa, minha né? vida. Minha vida, enfim. E tem muitas pessoas que acabam lá fazendo financiamento. Então, quer dizer, a MRV, que é uma empresa, né? Direcional. Sul, também direcional. Então, acho que esse setor tende a se valorizar. Agora, Rafa, a gente sabe que, por exemplo, construtor é muito cíclico. Uhum. Você gosta do setor de construção? Vamos lá, assim, eu gosto... Assim, é cíclico, esse é o ponto, né? E quando você pega o momento do ciclo, já é pro final do ciclo, né? A gente teve aquele boom de venda e lançamento em 2020. 2020 explodiu, se o pessoal lembra, né? Mas foi um negócio surreal. Aí 2021 começou a ficar fraco e aquele 2022, você já vê ali os lançamentos muito mais fracos, uma dificuldade em colocar preço. Você tem toda a cadeia com inflação, né? Você tem uma inflação forte na cadeia produtiva, dos commodities em geral. Então, nesse momento, você não vê aquela porrada mais do ciclo. E também tem aumento de juros, né? Então, assim, pensa que o cara que estava comprando em 2020, ele estava olhando para a Selic lá embaixo, com juros lá embaixo, com tudo crescendo, retomando. Agora, um momento é outro. Então, eu acho assim, é um cuidado com esse ciclo, né? Tomar cuidado. Está posicionado nas empresas premium, que vão conseguir, de fato, entregar, porque quando a maré baixa, tem muita gente alavancada. Mas, né, pensando... E aqui eu estou pensando exatamente no média e alta renda. Média e alta renda é São Paulo, né? O baixa renda tá bem. E o Lula, se vier o Lula de antigamente, né? Aí a gente pode ver um ciclo porrada. Com junto, né? Construção, né? Baixa renda, Minha Casa Minha Vida, educação, varejo, tudo isso vai pegar em cheio os ativos da Bolsa. Então, acho que é um ponto importante aí, Minha Casa Minha Vida. Agora, Rafa, vamos falar aqui de algumas ações que você considera que estão baratas no momento, mas que correm menos risco. Porque a gente falou de Petrobras, está barata, Banco do Brasil está barato, só que são ações que agora, nesse momento, correm um certo risco, né? Alguns outros cases que você acha, poxa, essas ações aqui estão baratas e não tem tanto risco do cenário atual que a gente está passando. Vamos lá, vamos pegar então assim. A ideia é empresas, que tem um valuation baixo, porque a empresa pode ser boa, está crescendo, mesmo num cenário bom, mas, por exemplo, você pega uma empresa que está sendo negociada 40, 50 vezes lucro ou EV/EBITDA, pode mudar o re-rating, esse negócio pode desmoronar, mesmo com tudo bem. Então, acho que é o momento de olhar para valor, olhar para as empresas ali que são negociadas a múltiplos baixos, que tem baixo risco de uma canetada, que não tem tanta elasticidade, não vai sofrer tanto com juros. E desenhando isso, assim, a gente volta para os bancos. Assim, por quê? São ativos que são negociados entre 5, 6, 7 vezes, 8 vezes lucro. Então, são ativos baratos, descontados, que estão sendo negociados abaixo do valuation, colocando preço-lucro histórico. São empresas, né, ou os bancos, no caso, que também não tem um risco tão alto de tomar uma canetada. Ainda mais quando você olha quem foram, né, os maiores financiadores na pessoa física
da campanha do Lula. Então, assim, dificilmente vai vir uma canetada forte para os bancos. A desaceleração econômica já está meio prevista, aumento de juros ali, um pouco até melhor, ajuda o repasse de spread. Então, são posições interessantes para o investidor estar posicionado. Outros cases que podem fazer sentido. Empresa, saneamento, energia elétrica. Então, pegar do lado de transmissão. Transmissão ali é o melhor o corte no segmento elétrico para estar posicionado, né? Que tem um menor risco. Muita gente olha para elétricas de forma geral. Acho que é um saco de gato aquilo, mas não é. São coisas completamente diferentes. Geração, transmissão e distribuição são empresas com riscos diferentíssimos. E o que as pessoas acreditam que seja sem risco, na verdade, são as empresas ali da transmissão. Então, o player, vamos lançar aqui, vai na cadeia como um todo. Então, a empresa de geração é o negócio ali que tem a hidrelétrica, de fato, uma Eletrobras, que consegue transformar a força da água ali em energia elétrica. A partir daí, essa energia sai para uma rede de alta tensão, né, e chega próximo aos centros urbanos. Aí a gente está falando da transmissão e, né, depois quando o cara chega, faz a redução de tensão e distribui e vende, né, e chega a conta na casa das pessoas, é a distribuição. A geração, esse cara tem que estar muito bem posicionado, porque se estiver seca, né, e ele está contratado, ele tem que fornecer energia para o sistema, e muitas vezes o regulador fala, você não pode produzir, né, você não pode baixar as comportas por uma questão de seca. Ele é obrigado a comprar no mercado e vender no preço que ele contratou. Então ele toma um baita de um pau, ele fica short. A distribuição, ela corre o risco da inadimplência e também de volume. Então ela pode contratar menos ou mais e ela tem que tomar no mercado, tem risco. O cara da transmissão, ele ganha pela disponibilização dele dos ativos na rede dele. E ele tem uma taxa ali de retorno já definida em contrato. Então o risco dele de volume é baixíssimo. Tipo, 99% da receita, né, vem da disponibilização das linhas. Então, risco de volume e preço é praticamente zero dentro desse player. Então, dá para estar posicionado também. E pegar uma exportadora, né? Uma Vale, uma Suzano. Então, existe o risco China e ciclo commodities. Entretanto, está posicionado ali num dólar. Ajuda também, né, nesse momento. Agora, podemos colocar também nesse pacote, por exemplo, uma XP, BTG, que são bancos, mas são mais ligados a investimentos? Sim, acho que a gente tem um movimento, de a desbancarização, né? Esse crescimento dos investidores brasileiros. A gente fala Bolsa Brasileira, 4,6 milhões de investidores. Cresceu muito, uma porrada, Mas quando você olha para todo o Brasil, 220 milhões de pessoas não é nada. Está falando de 2% da população brasileira investindo. Então, esse negócio continua crescendo. E quem investe, essa faixa de investidores, né, de clientes que esses bancos têm, eles têm disposição a pagar por serviços. Então, você olha para a XP, a quantidade de clientes que ela tem, se compara com os bancos digitais, a receita é absurdamente alta. Então, ela pegou, né, aquela fatia de mercado onde as pessoas estão dispostas. O BTG, né, ele é um player, é um banco de atacado, né, um banco de investimento de atacado, que atende grandes corporações, sempre ganhou dinheiro assim, e agora com um player de pessoa física de investimentos. Então, estão muito bem posicionados. O ponto é, o BTG sempre foi um banco negociado, né, ou muito próximo aos bancos. Então, o múltiplo dele é maior do que o Itaú, sempre negociou ali 20, 15, 25 vezes lucro, enquanto os bancos estão 10, 12 vezes. A XP foi sempre negociado como uma empresa de tech. E aí você olhava para fora, você falava, dá para ser negociada 100 vezes, 120 vezes. E o mundo teve essa mudança do rating, que era justo, e acabou amassando a ação da XP. Então, esse é o ponto, né? Agora a XP está sendo negociada a níveis praticamente do player da BTG. Então, não é mais uma empresa de tech que é negociada a múltiplos altíssimos, pelo contrário, agora os múltiplos da XP estão bem baixos, estão atrativos. Então, sim, eu gosto também de estar posicionado nesse segmento, mas são diferentes dos bancos, né? Eu acho que assim, pega um outro mercado, tem um pouco mais de vol ali,
Mas, com certeza, no médio e longo prazo, o crescimento desses players vão ser muito maiores do que o dos bancos, sem dúvida. É o player que a gente está posicionado, né? E que cresce demais. Rafa, uma empresa que tem notícia todo dia. Praticamente todo dia sai alguma coisa, que é a Oi. E tem muita gente que tem Oi na carteira. O que você acha? Você acha que a Oi vai falir? A Oi vai se recuperar? O que a gente tem para falar do case? Vamos lá, eu acho que assim, quanto maior a queda, né, nos últimos anos, mais chama a atenção das pessoas. E a Oi, assim, é uma empresa que, desde a sua reestruturação, né, aí fez para as pessoas entenderem, aquilo que existia não vai mais existir, não é mais. Não, aquela empresa gigantesca, não, aquilo acabou, mas a empresa entrou numa recuperação judicial, fez o passo a passo, seguiu o business plan dela lá, conseguiu vender ativo, reduziu a alavancagem e está se tornando uma empresa menor, com foco em fibra, mais enxuta, uma dívida menor. E o ponto é, o que se esperava que acontecesse lá no final do arco-íris, né, aquele pote de ouro, provavelmente aquilo não vai acontecer. Mas ela também não é uma empresa que vai quebrar. Ela é uma empresa menor que consegue crescer e que está num nicho de mercado. É uma nova empresa. Então, assim, eu não acho um ativo ruim. Não, de longe, né? Ela conseguiu executar muito bem nos últimos anos o que ela se propôs a fazer. Mas, né, a questão é a expectativa. As pessoas olharam para aquele negócio e falaram, putz, vai para R$10, vai para 20. Não, acho que não é isso, né? Tem que olhar para ela agora como, de fato, uma empresa que está se reestruturando, que fez todo... A execução é importante, né? Quando você olha para uma empresa, o mais importante é as pessoas que estão lá, se elas estão conseguindo, de fato, executar tudo aquilo que elas falam. Isso faz uma empresa ser boa. E eles estão conseguindo fazer isso, né? Eles conseguiram fazer isso. Só que não dá para esperar aquela mudança transformacional no preço, né? Não, a empresa chegou ali, a gente achava que quebrava lá atrás, né? E conseguiu seguir a recuperação judicial dela e vai sair disso. Mas não é aquilo que também as pessoas imaginavam, né? Não vai ser Oi a R$10, Oi a R$20. É pensar muito mais no longo prazo numa empresa menor ali, mais enxuta. Eu acho que muitas pessoas que entraram em Oi, investindo em Oi, foram até um pouco gananciosas, né? Porque fica aquele negócio, putz, a ação caiu muito, então eu vou colocar dinheiro ali porque também ela pode subir muito. Não é bem assim. Ela caiu muito, ela pode ficar ali para sempre ou até falir, e a falência, né? Não é o caso, acho que a Oi não vai por esse caminho. Até porque eu acho que o governo talvez dê uma ajudinha ali, enfim. Agora, falando em uma empresa que foi muito falada nos últimos anos, a IRB, Rafa, a gente sabe que aconteceu ali um caso desastroso, né? Enfim, ao certo queria que você falasse um pouco, mas a gente sabe que teve uma administração muito ruim dentro da empresa, né? A Esquadra Investimentos colocou ali para todo mundo que tinha fraude no balanço, não era tudo aquilo que eles passavam, enfim. Só que tem muitas pessoas posicionadas no case e esperando uma valorização também. O que você acha? É uma boa investir em IRB hoje? Aposta na recuperação? Como que você acha que está acontecendo? Vamos lá, a gente entrou na caixinha agora, chamados de stresses, né? As empresas meio estressadas. E a IRB, o que chama atenção? Primeiro, ela vai voltar para aquele nível que ela foi negociada, R$40, R$45? Não, porque o lucro, né, que você balizava naquele momento nunca existiu. E é um negócio, né, quando você fala de resseguros, assim, muita gente não imagina, mas as seguradoras fazem resseguros. Ninguém fica com risco. E as resseguradoras também, muitas vezes, repassam o risco. Então, elas conseguem fazer o resseguro do resseguro. Coisa de louco, né? De louco. Você contrata uma seguradora, a seguradora contrata uma seguradora. É muito louco isso. E aí, pro investidor entender, a dificuldade de se entender muito bem o que é isso. Quem eram os controladores? Itaú e Bradesco. O Itaú e o Bradesco são dois bancos que estão lá dentro no conselho, não conseguiram ver a fraude no balanço, as mudanças contábeis. Você vê a dificuldade de operar esse negócio. Porque contabilidade, muita gente acha que é um negócio assim, é uma regra que você pode encaixar do jeito que você quer. Você faz malabarismo e tá certo. Tipo assim, você encaixou dentro das regras e tá auditado. Então existe um pouco de como você usa ali a boa-fé ou a má-fé para conseguir enquadrar as linhas de custo de receita onde você quer. Mas ali, de fato, teve fraude mesmo. Estou falando da dificuldade de operar esse case.
Diferentemente aqui a de Oi ou de outras empresas que a gente pega numa situação dessa, o mercado é muito bom. Então, assim, quantas seguradoras você tem no Brasil? Os 2 maiores bancos são acionistas, né? E o mercado precisa de resseguro. Esse é o ponto. O que está em jogo, o que está em xeque é entender qual é, né, o nível de rentabilidade de fato da empresa. Porque ninguém sabe. O para trás estava fraudado, saiu todo mundo. Onde alguém vai conseguir entender para trás o que era certo, o que era errado, o histórico da empresa. Então isso se perdeu, você não tem acesso. E aí pensa no seguinte, né? Pensa para você recolocar, preciso de um CEO, eu preciso de um profissional de resseguros. Quantos caras tem no Brasil para isso? Se é difícil contratar um profissional bom, de forma geral, né? Você pensa num mercado tão específico. Então é difícil de operar. É um negócio bem detalhado e bem específico mesmo. Tem que ser pessoas aí que são desse setor e como o mercado é pequeno. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que a empresa está passando por uma reestruturação, mas o que não é claro para ninguém, nem para eles, nem para os controladores, é qual o nível de rentabilidade. Então, assim, diferentemente da Oi, essa empresa vai voltar a crescer. Mas o que não se sabe é qual o nível ali de ROI que a gente pode entender sobre a RB. Não dá para ter expectativa, né? Não dá para modelar esse tipo de ativo. E aí, o ativo que você entra com a cabeça, esse tipo de ativo você tem que entrar com a seguinte cabeça: quebra ou não quebra? Ah, não quebra. Não quebra. Acho que não passa pela cabeça. Então, talvez faça sentido. Mas é aquela caixinha de risco mesmo, onde você tem que colocar um percentual, definir e deixar lá. E não sair fazendo grandes loucuras, né? Mas as pessoas são atraídas pela ganância, vez, né? Exatamente. Ganância. Você tem lá, né, boas opções, quer dizer, você tem ótimas opções na bolsa, porque a gente tem empresas gigantes que são resilientes, passaram por N crises e vão continuar passando. Aí você tem que ter uma carteira, pelo menos na minha visão, mais defensiva. Aí você vai escolher algumas ações, e eu vejo isso acontecendo, são 3 ações super, super arriscadas. Sei lá, no momento, espero que elas se recuperem muito rápido. IRB, Oi. E eu já vi gente que coloca todo o dinheiro nessas empresas. Por quê? Porque elas têm a questão, né, do imediatismo, de ganância e de achar que vai explodir rápido. Então, pessoal, muito cuidado, porque tem outras empresas que podem te defender. Agora, outro ponto que está sendo falado, fundos imobiliários. Porque a gente teve um aumento da taxa Selic, muita gente está começando a fazer aquele gira-gira de carteira. Sai, né, dos fundos imobiliários, vende tudo e vai para renda fixa. Você acha, Rafa, que vale a pena investir agora, por exemplo, nos fundos imobiliários? Eu acho que, vamos lá, eu também não gosto muito desse vende tudo agora e vai para... Tem que ter uma parcimônia, você tem que ter um ritmo na vida. E não é a hora que o negócio estressa que você muda tudo, né? Você faz sempre antes. Assim, eu não vejo grandes problemas em fundos imobiliários. Assim, eu acho que, assim, vai pensando em até tijolos, eu acho que tem oportunidade aí. Não é o curto prazo, mas pensando para o médio e longo, sim, acho que vale estar posicionado. Não é... eu fico meio assustado com esses movimentos absurdos. Vende tudo agora, acabou, isso aqui não... E muita gente acaba fazendo isso, né? Acho que assim, são cases específicos. IRB foi quando saiu o primeiro barulho, estava R$45, veio para 39. A gente mandou vender. Tipo, entendeu o negócio? Falou, isso aqui é uma mudança drástica, tem fraude no balanço, acabou. Não tem o que fazer. Agora o que a gente tem? Tem um movimento de juros futuros subindo, estressando, isso acaba pegando na veia, fundos imobiliários e todos os ativos que estão atrelados de alguma forma, a curva de juros. Então, você pega nesses dias de estresse, é construção civil, é shopping, é um pouco de varejo, é concessões, é tudo para baixo, junto com fundos imobiliários. Vai sair vendendo e se zerando? Não. É seguro, é um momento de ter cautela também, né? Não dá para... Sabe que fundos imobiliários, qual é a visão que nós temos? Renda passiva, né? Porque cai aqueles aluguéis isentos de IR. Então, você tem que ter o quê? A visão justamente de longo prazo. Os shoppings vão continuar existindo. Tem lajes que são excelentes, né? Bem posicionadas, que estão baratas e a longo prazo vai continuar sendo positivo e vai pagar o dividendo, vai pagar o aluguel isento de IR. Então, é uma renda passiva. E muitas pessoas, eu, por exemplo, gosto de fundo imobiliário. Agora, essa questão de iniciante. Tem muito iniciante que ainda, né, tá começando ali pelos fundos imobiliários. Quais fundos, Rafa, que você falaria assim, 3 que vale a pena o estudo para quem tá começando? Tá, vamos lá. Acho que é pegar vamos tentar
diversificar, tá? Mas pegar um de papel, então objetivo de receber mesmo dividendos em fundo de papel, então não tem de fato o tijolo ali, que é um pouco mais estável, é juros de fato, mas não vai ter aquele upside do que está posicionado, por exemplo, num shopping ou numa logística. Então vou deixar aqui o KNCR11, deixa eu pegar aqui os números meus, porque eu sempre confundo esses tickers, são tickers que me deixam, para confundir é muito fácil, né? Então, KNCR11 é um fundo de papel, né? É. Gerido pela Quinéia, também do Grupo Itaú, também, que é uma ótima administradora também. Aliás, eu tenho o KNCR11. Então, KNCR11, a Quinéia, exatamente. Eu acho que faz sentido para o cara estar posicionado em papel. Então, acho que assim, eu diria até um segundo de papel para não ter essa volatilidade tão grande. Então, assim, é mais Selic, é mais juros do que ficar tão posicionado em risco, de shoppings ou logística. E aí, para o cara que quer ir além, eu teria um mix tentaria trazer um shopping, um pouco de logística e um de papel. Acho que aí dá para ter uma combinaçãozinha, pensando um pouco mais em longo prazo. Que visão de shoppings? Assim, e quando você olha para a valuation de shoppings, né, e não só para os shoppings, mas para os fundos imobiliários de forma geral, eles estão, né, no caso ainda dos ativos, de pegar em bolsa, pegar BR Malls, entre outros, estão muito próximo ali do pior momento da pandemia. E, né, na pandemia, estava tudo parado, parou tudo. O que hoje a gente tem? Uma retomada, as coisas voltaram ao normal, a gente vê aí os shoppings crescendo, não existe mais aquela incerteza que existia e ativos que estão atrelados a esse setor sofrendo fortemente. Então, assim, não faz sentido. Tudo bem que existe um cenário desafiador para 2023, né? A questão é o que vai acontecer com os juros, fiscal, o que vai acontecer com a economia brasileira. Entretanto, o nível de risco implícito hoje é bem diferente do nível de risco implícito em abril de 2020. Podia fechar tudo, a gente nem sabia quando é que o shopping ia abrir. Se o mundo ia voltar ao normal, negócio o risco maluco. era bem pior, né? Porque o risco hoje é a gente ter a taxa de juros alta, enfraquecer a academia, enfraquecer o shopping e reduzir o consumo. Mas até aí as lojas estão ali, estão pagando aluguel, diferente daquele cenário que fechou o shopping, as lojas desesperadas, saindo do shopping, renegociando aluguel. Agora, Rafa, um setor que eu sei que vocês lá na Levante, né, casa de investimentos, inclusive eu vou falar para você falar um pouquinho sobre a Levante, é questão de locação de veículos. Tá muito na moda hoje a questão de você alugar carro anual, tem a questão dos Ubers também que tem que fazer locação de carro. Você acha que as empresas hoje que estão aí com capital aberto na bolsa, como a Movida, Localiza e a Unidas, são empresas atrativas para se investir? E o que você acha sobre essa questão de locação de carros também? Bom, vamos lá. São ativos. A primeira coisa, locação de carro ou as empresas que estão listadas na bolsa. Como é que elas ganham dinheiro ou onde está, de fato, o valor da empresa? Está não é na locação, é na compra e na venda do veículo. Então, assim, eles são gigantes, né? Então, você pensa que o mercado brasileiro de carros já foi um mercado de 4 milhões de veículos, caiu para 2 milhões ali em 2015, 2016, começou a retomar, estava no nível ali de 3 milhões. As locadoras juntos compravam entre 500 e 600 mil carros por ano do sistema. Então, eles são gigantescos e eles têm um poder de barganha absurdo. E aí, quando você faz o valuation, o valor, de fato, ele está na venda do carro, né? Porque você consegue vender ele depois de 18 meses ou 2 anos ali, mais caro do que você pagou, né? E aí você tem todo o fluxo, lógico, de locação ali. O ponto é, a gente está vivendo um momento de escassez de veículo. Estamos em processo de normalização em alguns, de forma geral, quando compara com 2021, mas ainda difícil e com os preços subindo bastante. Então, aquele poder que se tinha de barganha, ele não tem mais. É um ponto que eu sempre trago aqui para essa discussão. Eu gosto bastante desses players. Eu acho assim, locação de veículos vai continuar. Acho que é um mercado que continua. Cada vez mais as pessoas não estão apegadas a bens, né? A nova geração ela quer experiências, não quer bens.
Então, eu acho que esse plano de fundo continua, mas o meu ponto é, existe um risco em relação a quem vai fornecer veículo nessa escala para as montadoras, né? Então, eles já começam a buscar outras formas, tentando trazer montadoras, fábricas para ajudar a suprir essa demanda que é gigantesca. Mas eu gosto. Tá? Agora, essa questão de locação de carro, Rafa, você já chegou a fazer a conta? Se vale a pena hoje você comprar um carro ou você fazer a locação anual? Você chegou a fazer algum estudo já sobre isso? Olha, não, viu? Assim, eu gosto de carro, mas não uso carro. Porque usar carro é um inferno, né? Então, Principalmente morando em São Não, Paulo. é São Paulo, é só Compra falando de uma Uber. bicicleta Falando de que- Uber e táxi, porque não dá, é um inferno na Terra. Mas olhando para o custo, de fato, eu acho que não faz sentido ter um carro. Porque o custo é excessivo, né? Você sabe, as pessoas, então, muitas pessoas não sabem calcular o custo, né? Eu cheguei a fazer umas Você contas chegou? pro meu canal, Rafa. É. Se você colocar, porque assim, mas o carro se valorizou em 2020 para 2021. Foi um movimento atípico, né? Pandemia e tudo mais. Os carros se valorizaram seminovos porque não tinha produção de carros novos. Então as pessoas eram obrigadas a olhar o mercado de seminovos. Mas geralmente a gente vai colocar ali, 10, 15% de depreciação do carro. Muita gente não coloca isso no custo. Você tem a questão de se você pegar o dinheiro do carro e investir hoje a juros Selic 13,75%, também você consegue uma boa rentabilidade. Tem manutenção, seguros. Se você alugar o carro, você já não tem esses custos, né? Porque fica tudo para a seguradora. No caso de manutenção, revisão, seguro do carro, IPVA. Então, tudo isso, se você colocar na balança, por incrível que pareça, são custos tão altos para você ter um carro que vale a pena você alugar um carro. E mesmo que seja um carro popular, falar um HB20, não sei nem se entra no segmento popular, eu acho que deve estar em média aí uns 3 mil reais por mês. Você vai falar, putz, 3 mil reais por mês? Mas se você fizer as contas de quanto custa para você ter um carro hoje aí de 90, 100 mil reais, é absurdo. Se você fizer as contas, às vezes supera os 3 mil reais por mês. Então é absurdo. Até por isso que eu te perguntei, porque a Movida Localiza, elas fazem muito desses planos Ela tem anuais. escala, né? né? Exatamente. Ela tem escala de mecânico, ela tem escala de tudo, de seguro, que você individual você não consegue ter. Então isso facilita muito. Não, e quem não faz a conta só de pensar, né? Pensa um HB20, faz 100 mil reais. Tipo, num título a 15% é isso, já começa 15 mil para trás. Só do CDI, do custo de oportunidade, né? Aí quando você coloca exatamente, IPVA, manutenção, todo o resto que acontece, é difícil, né? E eu acho que Manutenção, quando vem um carro que às vezes, né, é caro, assim, nossa senhora. Você gasta até... É que as pessoas, às vezes, elas não sabem fazer a precificação de quanto custa ter um carro, né? Ela só olha o preço que ela vai pagar ali. Às vezes olha os juros, beleza, mas ela esquece a questão de outros custos embutidos. É igual uma empresa, né? Hoje, o cara vai montar uma empresa, vai começar a empreender, ele não sabe precificar, ele não sabe montar um plano de negócios, um business plan. Então, ele já começa a empresa dele, praticamente vai durar 6, 7 meses e vai fechar as portas, porque ele não sabe calcular isso. E é normal, enfim, as pessoas não foram educadas para isso, né? Agora, Rafa, olhando o cenário de bolsa, a gente vinha ali em 2019, cada vez mais investidores na bolsa de valores. Você acha que esse movimento vai dar uma travada devido ao novo governo eleito ou não? Vai continuar, as pessoas vão continuar vindo para a bolsa de valores? O que você pensa sobre isso? eu acho que essa migração que aconteceu fortemente nos últimos anos, ela continua. Assim, a intensidade é que que pode mudar um pouco. Mas é uma mudança. Eu acho que muito mais do que muita gente fala, vai parar de crescer a gente na bolsa, só o nível dos juros. Você não tem uma debandada de investidor, pessoa física, da bolsa, quando o juro sobe. A gente viu isso aqui, o juro saiu dos 2 para os 13,75 e não teve essa mudança. Por quê? Porque eu acho que é muito mais uma questão, o que impulsiona é muito mais educacional e o acesso ao mercado de capitais, que não se tinha e que hoje tem. Então, assim, eu comecei a investir em 2006, quando eu entrei na faculdade. Para abrir uma conta numa corretora, foram 1 a 2 semanas. Tem que ligar para o gerente, não sei quem autoriza, um baita num custo. Assim, você pagava praticamente para ter o home broker, mas era muito mais para aprender. Assim, e muito difícil. Hoje, você consegue fazer tudo. Em 15 minutos, você abre uma conta no banco, abre uma conta na corretora e compra ação de graça. E todo o trabalho que foi feito, então pensa o que nós estamos fazendo mesmo de educar as pessoas, de ajudar as pessoas, principalmente nos momentos mais difíceis. Exato. O ponto que eu tinha medo é o que vai acontecer quando der aquela barrigada, quando o negócio azedar.
tinha um certo medo de ter uma debandada. E pandemia, eu acho que foi um exemplo. Muita gente produzindo conteúdo, mostrando o que estava acontecendo. E, ó, gente, vamos mostrar o que está acontecendo. Ó, traz o gestor, vamos mostrar aqui o cara que está há 60 anos nesse mercado, está fazendo esse momento, para trazer essa tranquilidade e mostrar o que é de fato. Porque essas volatilidades, essas crises, vão acontecer sempre, não tem como fugir disso. Por isso que é bom você diversificar, pensar, ter uma estratégia ali. Mas a educação e o conteúdo e todas as análises que as pessoas tiveram e têm acesso ajudam a manter elas. Então, e esse mesmo driver, né, que trouxe as pessoas, que é a educação e o conteúdo, vai continuar. Então, isso, na minha visão, é positivo. Eu acho que a gente tem um pensamento agora de brasileiro de começar a falar educação financeira para criança. As crianças precisam aprender. Sim. Assim, coisas Já na básicas escola, né? para a vida, né? Porque os grandes problemas do brasileiro é financeiro, é inadimplência. As pessoas não aprendem nada sobre isso. Então, que é um absurdo, né? A gente não é educado para vencer, a gente é educado para fracassar, né? É um negócio absurdo, é coisa de país que tem viés de esquerda. Então, e deveria ser uma necessidade, né? De ser obrigatório, né? Tá em todas as escolas, educação financeira. Mas esse movimento começa a surgir. As pessoas começam a educar as crianças. Acho que os pais, mesmo que já estão começando na bolsa, eles já estão ensinando os filhos dele, né? Até aqui o nosso estúdio aqui tem o gestor aqui, o William, ele tem um filho, 14, 15 anos, e ele já está incentivando o filho dele a começar a olhar, começar a investir ali. Então esse movimento, os jovens de hoje de 14, 15 anos, amanhã eles têm 18, 20 anos, e eu acho que vem uma onda grande aí de investidores para a Bolsa de Valores, né? Agora, Rafa, desses aí... Deixa eu até agregar. Os meus dois, né? Um de quase 4 e uma de 1 ano e meio, já investem na Bolsa desde... Abrir conta na corretora desde os 4, 5 meses e vai para lá. E aí se viram Otávio e a Cecília são buy and hold, né? Até os 18 anos, eles não podem vender nada, só vai colocando lá, depois a gente vê o que faz. Agora, Rafa, desses IPOs recentes que vieram para a Bolsa, a gente tem aí Espaço Laser, Pets, Intelbras. Tem algum case desses que te agrada bastante? Bom, acho que um que você falou, Pets. É uma empresa que eu gosto bastante. A gente teve uma enxurrada de IPOs, né? Então, quando a gente vive esse momento de boom, liquidez absurda, tá sobrando dinheiro no mundo, né? Juros baixos, a gente vê esses movimentos. E aí, a gente vê umas empresas que não fazem muito sentido, né? Umas coisas com valuations meio esticadas demais. Mas, no meio disso tudo, tem empresas boas. Eu acho que a Pets é uma empresa que eu gosto muito, assim. Acho que por vários fatores, né? Primeiro, o segmento onde ela está posicionada. A gente está falando de cuidar dos animais. Pet. Assim, e cada vez mais, né, a forma com que as pessoas se relacionam com os pets. É um filho mesmo. É um filho. É um filho. Com certeza. E isso mudou nos últimos anos, né? Se pegar nos últimos 20 anos, como era, né? As pessoas tinham um cachorro no quintal de casa e davam o resto de comida. De guarda, né? Era o pastor alemão isso. ali. Era um bicho ali, era uma criação, né? Hoje eles dormem na cama. Né? Mas se você pensar, isso não é em todo o Brasil ainda. Essa cultura de ter o cachorro, o pet, como membro da família, ela não... Tipo, são grandes cidades, são algumas regiões. Eu tenho duas, né? Eu tenho duas Goldens, uma que chama Ibov e outra que chama Nasdaq. Eu vejo mesmo. E aí teve um dia que eu fui tava com a Ibov, fui fazer uma prova de corrida no interior. Cheguei numa praça, fui entrar, fui proibido. Perto de São Paulo. As pessoas não estão acostumadas ainda a isso. Então, esse movimento de cuidar dos pets como se fossem, de fato, da família, ele está começando, né? Tipo, isso vai se alastrar por todo o Brasil. Então, o mercado é um mercado que cresce absurdamente. A gente tem uma queda também da natalidade, de pessoas tendo filho, e cada vez mais tendo pets. E o valor que você comparar um filho com um pet, por mais caro que seja os cuidados de um dog, ele é muito mais barato que um filho. Então você está disposto a gastar muito mais. Você compra, você mima, porque não é tão caro no relativo. Então existe também esses movimentos. E é um mercado fragmentado. Então você olha, quem são as grandes? É a Pets e a Cobasi. Só tem essa. Para crescer, né, você cresce organicamente e cresce fazendo aquisição. Porque você chega numa cidade, são os pequenos, muitas vezes familiares, você compra, ou então você
monta um negócio que tem escala, e aí os pequenos acabam saindo desse mercado. Então, é uma série de fatores aí positivos, né? Mercado, crescimento, Não, e a disposição a Pets, gastar. a Pets, até vou elogiar a Pets. Um baita atendimento. Eu peço sempre a ração do Simpo, no outro dia tá lá. Plataforma fácil, porque assim, eu olho muito quando eu vou entrar, como que é a plataforma. Se é muito difícil, eu já falo, não, eu vou na loja, ou vou em outra loja. A Pets, ela tem uma plataforma fácil, né? E o atendimento da Pets é excelente. É. Chega tudo rápido, você vai lá, o atendimento deles, eles fazem questão de te abraçar o seu pet. Isso eu acho genial. E você acha que hoje é um bom investimento já? Eu acho- Mesmo, porque Pets tá no segmento de varejo, né? mas assim, o que machucou muito é que assim, ela foi colocada como uma empresa de crescimento, de growth, que de fato ela era. Você olha pro nível de crescimento da empresa, é muito forte. E ela foi, no momento do IPO ali, ela foi precificada com múltiplos altos. Então, assim, o múltiplo da Pets, no ano, o corrente era 60 vezes EV/EBITDA, para o ano seguinte era 30, que é um múltiplo alto, mas ela entrega. Ela consegue entregar resultado tanto de receita quanto de última linha. E aí, com esse movimento do mundo, de vender, porque o investidor grande, o institucional, ele olha com aquela cabeça assim, ó, juros subindo. Growth vai indo para o saco. O mundo inteiro vendendo growth. Vende. Não importa o que é, não importa se é bom, não importa se é ruim, vende. Ele tem aquela... Só sai. E aí a massa, né? Então a gente viu a ação caindo bastante. Mas o mercado, a empresa, eu gosto bastante. Eu acho que é uma das empresas... Que está redondo. Sim, eu gosto. Agora, Rafa, nós chegamos aqui num ponto do nosso programa que chama Ping Pong. Eu acho que você já conhece, porque o Rafa já veio conheço. aqui, o Rafa já tem cadeira cativa. É a segunda vez que ele vem aqui com a gente. O Rafa, que é CEO aqui da Levante Investimentos. E antes da gente falar do Ping Pong, fala um pouquinho da Levante pra gente, Rafa. Bom, vamos lá. A Levante é uma casa de análise de investimento, um research, né? O que a gente faz é trazer recomendações e trazer as análises, né, das empresas, aquele contatos, modelos, tudo de forma simplificada para vocês, para saber o que é, o que investir, o que não investir, quais são as melhores carteiras, longo, curto prazo, além de investimentos alternativos, né, cripto, que possa ajudar a agregar na vida do investidor, a gente fornece. Então, para quem não conhece, né, fica à vontade, estamos em todas as redes aí, só buscar como Levante Investimentos. Depois nós vamos deixar o contato do Rafa aqui na descrição e lá com certeza as pessoas vão conseguir acessar as informações da Levante, enfim, quem tiver a fim de conhecer os relatórios da Levante, acesse o contato do Rafa. Agora, Carol, vamos apresentar aqui para o Rafa algumas perguntas do Ping Pong, o Rafa já conhece, ele tem que responder entre A ou B, tem que A ou escolher B, uma não tem uma conversa. posição, e o Rafa ele não foge da raia. Não, Porque tem gente que vem aqui e foge, mas a gente busca, hein? Vamos lá, assunto ações. Petrobras ou PetroRio? PetroRio, Taesa ou Transmissão Paulista? Transmissão Paulista, Porto Seguro ou BB Seguridade? Porto Seguro, Itaúsa ou Bradespar? Itaúsa, AES Brasil ou Engie? Engie, Magalu ou Via? Via, Vale ou Petrobras? Vale, Ivem ou Trisul? Ivem. Agora, Olha, Rafa, o Rafa que não foge. Agora, Rafa, você tocou num ponto interessante do ping-pong, que é a Via. E a gente não falou sobre, eu fiquei curioso. O que você acha do case da Via, Rafa? Acho que é um dos mais polêmicos e um dos cases que eu mais falo. Cara, eu gosto da empresa, tá? E eu acho descontado. Eu achava descontado a 15, 16, achava 6 e acho mais descontado a R$2. Mas nada é tão barato que não possa ficar mais barato. Uma daquelas lições que o investidor tem que ter. E quando você olha para o case, né? Você olha uma empresa que vai dar um EBITDA de 2,5 bi. E se a gente pega ela nesse momento aqui, vou até pegar qual que é o valor de mercado dela. Vamos ver exatamente aqui. É uma empresa que tá valendo 3,3 bi de real. Não é nada, tá valendo nada. Tá de graça. Os patinetes lá, Green, como é que chamava aqui na Faria Lima? Era É Yellow? Yellow. Chegou a valer $1 bilhão. Ou seja, tipo assim, medos de patinetes na Faria Lima valiam mais que a Via Varejo. O que tá implícito aqui? Quebra. Assim, é isso. Quando você olha para essa empresa e fala, tá valendo 3 bi, tipo assim, o que tá implícito? Ela quebra, não vale nada. É isso, no final das contas. E por quê? Assim, e o EBITDA dela é um EBITDA alto, maior do que a da Magalu. Eu acho que não faz sentido. Eu acho que tem alguns riscos, sim.
do lado do... O que aconteceu com ela? Ah, é uma empresa que tem algum endividamento e tá sofrendo com problemas de passivos trabalhistas, que foram da gestão passada, antes da mudança de controle, mas impactaram, né? Desde do resultado ali se não me engano, segundo TRI de 2021. E são números altos, né? Então ela está tendo aqui um impacto de quase 2 bi por ano, mas ela consegue monetizar com ativos com crédito tributário. Então, assim, olhando friamente, ela não quebra. Assim, nenhum empresário vai... Assim, muita gente olha e fala, mas se ela pagar todos os fornecedores, se ela fizer isso... Tudo bem, você estressou no pior modelo, nenhum empresário vai fazer vai tomar esse tipo de decisão. E a empresa fez mudanças importantes. Ela se colocou no digital, cresceu fortemente. Uma empresa que 50% da receita dela vem do mercado Vem digital. se fortalecendo também, né? Investiu em tech fortemente, investiu em logística, investiu no banco dela, no Banqui. Então, ela criou um ecossistema gigantesco, fez uma transformação, entregou um resultado, está sofrendo agora no terceiro trimestre. O resultado foi um pouco pior, né? O Selic mais alta, competição um pouco maior, mas, né, longe de uma visão de quebrar. Por regras, né, a gente dentro da Levante lá investe em fundos, investe em ativos onde a gente não possa ter alguma variação de mercado. No caso de Via, foi uma daquelas ações que eu falei, olha, eu recomendava, eu acho que está barato, então segui todos os compliance, todas as regras, todos os disclaimers, comprei ações, né, comprei uma quantidade relevante de ações, 80 mil, 100 mil ações, na casa dos R$6, estão desmoronando, continuo com elas, gosto, acho um ativo descontado. Nesse momento, né, o news flow, o fluxo de notícia aqui daqui para frente, não é muito bom, acho que vai depender muito do que acontecer no político aqui, se vai conseguir destravar algum valor, mas eu gosto ainda, e assim, longe de pensar, porque assim, o ponto é, 3 bi, o preço ficou que quebra, é isso. Na minha visão, de jeito nenhum, longe disso aqui. Agora, Rafa, como é que essas empresas, Magazine Luiza, Amazon, Lojas Americanas, o que você pensa sobre a entrada de Mercado Livre, Amazon, Shopee? Como é que essas empresas aqui no Brasil vão conseguir se defender desses entrantes internacionais? Vamos lá, eu acho assim, o entrar no mercado, assim, é um negócio... O Mercado Livre opera muito bem, e opera há muito tempo, e tem logística. Então, logística é importantíssimo nesse negócio. Mas agora, entrar... eu vejo a Amazon falando que vai entrar desde 2010. E, cara, tem uma expertise para operar no Brasil que não é trivial. Então, assim, pegar um exemplo, a B2W, né, Americanas, ela sofreu muito ali na época de 2012, 13, 14, com roubo de carga, roubo dentro de CD. O gringo, ele não faz a menor ideia como é que você vai operar roubo. Como é que você vai entender a dinâmica de roubo nas rodovias de São Paulo? Tipo, um negócio tão surreal. Isso impacta muito o negócio deles. Então, tudo isso dificulta a entrada. O Brasil, os problemas nossos são uma grande barreira de entrada para as empresas. Então, assim, você tem que estar disposto a torrar muito dinheiro, muitas vezes perder, né, colocar o rabo entre as pernas e voltar. A Shopee foi agressivo em períodos passados, né? Ela recebeu um grande aporte e estava sendo agressiva no mundo inteiro. Mas quando você olha para esses business, quando eles estão sendo agressivos, eles estão queimando caixa, né? Eles estão torrando dinheiro, eles estão pagando para as pessoas consumir. Com o objetivo de lá na frente, falar, tomei o mercado, agora eu trago tento rentabilizar. O mundo não está mais para esse game. Quando você pega o balanço das 3 brasileiras, da B2W, da Americanas, né, da Magalu e da Via Varejo, elas vêm se posicionando cada vez mais. Olha, não queremos mais crescer em detrimento de margem. Então, a Magalu no primeiro, segundo, a Via Varejo no primeiro e segundo trimestre, ela conseguiu aumentar bem o nível de margens dela. No terceiro foi um pouco pior. E a gente viu essa sinalização também e melhora na Magalu e nas Americanas, mostrando que assim, o mundo e o posicionamento geral das pessoas não é mais para torrar margem em detrimento de crescimento. Todo mundo, não queremos crescer tanto, ou até não crescemos, mas a gente quer margens. Então, essa competição tão agressiva, assim, eu acho que está se reduzindo bastante. E sobre varejo vestuário? A gente pode falar de lojas Renner, Marisa, C&A, Arezzo.
Qual desses players que você acha que está melhor posicionado? Eu gosto das lojas Renner. Então, assim, acho que quando você olha para a valuation, abaixo da média, empresa caixa líquido, consegue se posicionar bem ali nas classes A, B, C, D. Ela tem um posicionamento legal, ela tem um modelo de negócio que é o fast fashion, né? Então ela tem um monte de coleção ao mesmo tempo, não tem risco de dar errado. Empresa muito bem gerida ali, pensando no business, no negócio de execução, é a Premium. Tem lucro crescente, Sim. dívida equilibrada, né? Eu também gosto bastante de lojas Renner. Rafa, chegamos aqui ao final do nosso episódio do Irmãos Dias Podcast. Quero te agradecer muito. Deixa o seu recado final também, onde a gente consegue te encontrar aí nas redes sociais. Vamos lá. Bom, primeiro, gostaria de agradecer, Carol e André, mais uma vez por estar aqui, né? Por me convidar para o podcast. Sensacional, gosto muito de vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês aí, que Obrigada, é um sucesso, um grande sucesso. E estou sempre à disposição para a gente fazer. A casa é sua. 2023 já vamos preparar a sua agenda. 2023 promete. E o ponto, acho que principal para o investidor, eu acho que existe uma grande questão aqui de Brasil, né? O grande ponto, acho que hoje, na minha cabeça, é o macro. Assim. O micro, tá claro, todo mundo entende as empresas, mas a questão é o macro, o Brasil, qual o caminho, né? O que vai acontecer, porque é o que vai balizar a carteira, né? Se a gente for para um caminho de gastança, de fiscal explodindo, é um momento de ajustar a posição, dolarizar, tentar reduzir aí empresas que estão atreladas a estatais, né? Ficar fora de estatais, mas tem que fazer uma mudança aí, um ajuste legal nas carteiras. Se a gente for para um caminho mais liberal, mais mercado, né? Crescimento econômico, com a participação aí do governo, eu acho que a gente tem uma agenda bem mais positiva, dá para pensar em varejo, nas empresas que ficaram para trás no Brasil, né, nas domésticas. Então, depende muito do que vai acontecer no macro e existe uma questão aí que essa eu não consigo pensar no que pode ser. Tá? Então, acho que esse é o grande ponto. Então, tem que olhar, sim, para o político. É extremamente importante para o investidor. Não tem como, né? Tem gente que fala, olha, eu não olho para a política para investir. Não tem como, né? O custo de capital o custo do equity que você traz a valor presente, o fluxo de qualquer empresa é impactado pelo político. Então, assim, tecnicamente isso não existe, né? O político vai sim impactar o preço de qualquer ação. Então, e nesse momento, né, é um momento decisivo. Então, o cenário para 2023 vai ser desenhado aí nas próximas semanas e espero que seja positivo para os nossos ativos. Rafa, eu queria te agradecer, deixo aqui também as minhas palavras, você é nosso amigo. Rafa, nem tenho o que falar, a casa é sua, você sabe que aqui a casa é sua. Da minha parte, pessoal, quero agradecer vocês de estarem aqui, de proporcionarem, de sempre estar aqui no nosso, incentivando o nosso trabalho. A gente está aqui por vocês, então da minha parte, muito obrigada. Eu sempre falo para vocês, né, voa Brasil, quem investe futuro agradece. E quero deixar o meu super beijo para vocês. É isso aí, galera. Mais um episódio aqui do Irmãos Dias Podcast chegou ao final. Quero te agradecer. Não esquece também de apertar o botãozinho de curtir aqui e se inscreva no nosso canal ativando todas as notificações, porque é muito importante que você esteja inscrito. Vamos deixar aqui todos os contatos do Rafael, tá certo? Vai lá conhecer o Rafael, vai lá conhecer a Levante Investimentos, que vai valer muito a pena. Um grande abraço para você. Conte sempre com a gente, faça bons investimentos, que a sua liberdade financeira está cada vez mais próxima.